Capítulo 4. Libertando-se do passado. Só um fantasma se apega a seu passado, explicando-se a si próprio com autodefinições baseadas numa vida já vivida. Você é aquilo que escolhe ser hoje, não o que escolheu antes. Quem é você? Como se autodescreve? Para responder a essas duas perguntas, muito provavelmente terá que recorrer à sua própria história, a um passado que já foi vivido, mas ao qual você está sem dúvida atado, e do qual acha difícil escapar. Quais são suas autodefinições? São elas simples etiquetinhas que você acumulou a vida inteira? Você tem uma gaveta cheia de autodefinições que usa regularmente? Entre elas podem estar rótulos como sou nervoso, tímido, preguiçoso, sou desajeitado, esqueço tudo e outras coisas. Sou que você usa. Provavelmente há também uma porção de rótulos positivos de eu sou amoroso, bom em tal jogo e etc. Gentil. Esses não serão tratados aqui, uma vez que o propósito deste capítulo é ajudar você a crescer, em lugar de aplaudi-lo, pelas áreas de sua vida em que você opera com eficiência. As autodefinições em si mesmo não são inadequadas, mas podem ser usadas de maneira perniciosa. O próprio ato de rotular-se pode ser um impedimento específico ao crescimento. É cômodo usar o rótulo como uma justificativa para permanecer o mesmo. Soren Kierkegaard escreveu: desde que você me rotule, está me negando. Quando o indivíduo precisa corresponder ao rótulo, o eu deixa de existir. O mesmo é verdadeiro em relação aos rótulos autoimpostos. Você pode estar se negando por se identificar com suas marcas registradas, em vez de fazê-lo com seu próprio potencial de desenvolvimento. Todos os rótulos autoimpostos derivam da história do indivíduo, mas o passado, como Carl Sandburg disse em Prairie, é um balde cheio de cinzas. O passado é um balde cheio de cinzas. Confira a si mesmo quanto à extensão em que está acorrentada seu passado. Todos os autos destruidores eu sou são resultado do uso destas 4 sentenças neuróticas. Eu sou assim, sempre fui assim, não posso evitar isso, esta é a minha natureza. Aí estão eles, num pacotezinho único. São eles os ligamentos que o impedem de crescer, mudar, tornar sua vida, a partir deste momento, o que é toda a vida de que você dispõe, nova, excitante e cheia de satisfação. Conheço uma avó que cada domingo, ao receber a família para jantar, decide exatamente quanto cada pessoa irá comer. A cada pessoa ela dá 2 fatias de carne, uma colherada de ervilhas, uma porção de batatas. Quando lhe perguntam por que a senhora faz isso, ela responde: sempre fiz assim. Por quê? Porque esse é meu jeito, é desse jeito que eu sou. A razão da vovó para seu comportamento é seu próprio rótulo, que vem de um passado em que sempre agiu desta maneira. Algumas pessoas usarão de fato todas as 4 sentenças de uma vez só, quando confrontadas com seus comportamentos. Você pode perguntar a uma pessoa por que é que sempre se aborrece quando se fala sobre acidentes ou determinado outro assunto. Ela responderá: é assim que eu sou, sempre fui assim. Realmente não posso evitar isso, ou é a minha natureza. Todas as 4 de uma vez só, o pacotinho, e cada uma sendo usado como explicação da razão pela qual nunca será diferente e nem mesmo considerará a possibilidade de mudar. Os seus eu sou, que descreve um comportamento autoanulador, podem recuar até algo que você aprendeu no passado. E cada vez que você usa uma dessas 4 sentenças, está realmente dizendo: e pretendo continuar sendo do jeito que sempre fui. Ou seja, o indivíduo não quer mudar. Você pode começar a desfazer as cordas que o prendem a seu passado e eliminar as sentenças estéreis que são usadas para o manter exatamente como você sempre foi.
Aqui está uma relação típica das variações do eu sou, que podem estar incluídas em seu próprio autorretrato. Eu sou tímido, preguiçoso, inseguro, péssima cozinheira, gordo, antimusical, desleixado, teimoso, imaturo, solene, hostil, ruim, esquecido, ansioso, nervoso e por aí vai. É provável que você apareça aí várias vezes, ou talvez esteja organizando sua própria lista. O problema está não nos rótulos que você escolhe, mas que escolha rotular-se de alguma maneira. Se você está genuinamente satisfeito com qualquer um dos eu sou, então deixe que eles continuem. Mas, se é capaz de admitir que algum desses ou outros eu sou interferem às vezes com sua maneira de ser, é hora de fazer algumas mudanças. Vamos começar pela compreensão das origens do eu sou. Como é que esses eu sou começaram? Os antecedentes dos seus eu sou enquadram-se em duas categorias. O primeiro tipo de rótulos vem de outras pessoas, foram incutidos em você quando era criança e você os vem carregando até hoje. Os outros rótulos são resultados de uma escolha feita por você para se proteger da obrigação de cumprir tarefas desconfortáveis ou difíceis. Eu vou repetir. Os outros rótulos são o resultado de uma escolha feita por você. Para quê? Para se proteger da obrigação de cumprir tarefas desconfortáveis ou difíceis. A primeira categoria é, sem comparação, a que prevalece mais. A pequenina Hope cursa o segundo ano, vai para a aula de arte todos os dias, cheia de alegria, porque vai usar cores e mexer com tintas. Seu professor lhe diz que, na verdade, ela não serve de maneira nenhuma para aquilo e ela começa a faltar, porque não gosta de ser desaprovada. Não se passa muito tempo e ela já tem um começo de um eu sou. Eu não sou boa em arte. Com uma boa dose de comportamento de repulsa, ela reforça esse conceito e depois de adulta, quando lhe perguntam por que é que não desenha, diz, eu não sou boa nisso, sempre fui assim. A maior parte dos eu sou são sobras, resquícios de uma época em que você ouvia frases como ele é desajeitado, o irmão é bom nos esportes, mas ele é o estudioso. Ou você é igualzinho a mim, também nunca foi bom em soletrar, e por aí vai, né? Esses são os ritos do nascimento dos eu sou, que jamais foram desafiados, eles são aceitos simplesmente como uma condição da vida. Converse com as pessoas da sua vida que lhe parecem as maiores responsáveis por muitos dos seus eu sou. Pais, velhos amigos da família. Pergunte-lhes como é que eles acham que você ficou sendo como é e se sempre foi assim. Diga-lhes que está decidida a modificar-se e veja se acreditam que seja capaz disso. Vai ficar surpreso diante das interpretações deles e de como acham que você não pode ser nada diferente, uma vez que você sempre foi assim. A segunda categoria dos eu sou origina-se nesses rótulos convenientes que você aprendeu a colocar em si próprio, a fim de evitar as atividades desagradáveis. Estive trabalhando com um cliente que tem 46 anos de idade e que deseja muito cursar uma faculdade, uma vez que perdeu sua oportunidade de fazê-lo quando jovem, mas ora se sente-se ameaçado com a perspectiva de entrar em competição acadêmica com gente jovem, recém-saída da escola. O medo do fracasso e a dúvida quanto às suas capacidades intelectuais o assustam. Ele examina sempre os catálogos das universidades e, com o auxílio que recebe do Serviço de Orientação Educacional, já prestou exames de admissão adequados. Conseguiu uma entrevista com o funcionário encarregado das admissões, mas ainda usa os seus eu sou para se esquivar de realmente fazer a coisa, justificando sua inércia como sou velho demais, não sou bastante vivo e na realidade não estou interessado. Ele usa os seus eu sou para evitar algo que genuinamente deseja.
Um colega meu os usa para fugir às tarefas de que não gosta. Ele evita ter que consertar a campainha da porta, o rádio ou qualquer atividade manual desagradável, dizendo simplesmente à esposa: Bem, querida, você sabe, acontece que não tenho jeito para a mecânica. Esses tipos de eu sou representam comportamentos de adaptação, mas não deixam de ser também desculpas falsas. Em vez de dizer, eu acho esse tipo de atividade chato e sem interesse, eu não quero me ocupar com isso agora, o que é perfeitamente lógico e sadio, torna-se mais fácil simplesmente descavar um eu sou. Nesses casos, os indivíduos estão declarando algo sobre si próprios, estão afirmando: nesse terreno sou um produto acabado e nunca vou ser nada diferente. Se você é um produto acabado, embrulhado e guardado, então parou de crescer. E embora queira muito apegar-se a alguns eu sou, pode descobrir que outros são simplesmente limitativos e autodestruidores. Segue uma lista de alguns rótulos que são relíquias do passado. Se você se enquadra em alguns deles, talvez gostasse de mudá-los. 10 categorias típicas de eu sou e seus neuróticos dividendos. Eu sou ruim em matemática, ortografia, leitura. Este eu sou garante que você não fará o esforço necessário para mudar. Eu sou péssimo em determinadas habilidades, tais como cozinhar, esportes, desenhar, representar. Este eu sou assegura também que você não terá que fazer nenhuma dessas coisas no futuro e justifica qualquer mau desempenho no passado. Sempre foi assim. Essa é a minha natureza. Eu sou tímida, reservada, nervosa, medrosa. O apelo destes eu sou é feito à genética. Ao invés de desafiá-los e o pensamento autodestruidor que os apoia, você simplesmente os aceita como uma confirmação da maneira que sempre foi a sua. Você pode também culpar os seus pais e usá-los como a razão para seu atual eu sou. Você os transforma na causa e não tem que trabalhar para ser diferente. Escolhe esse comportamento como um modo de evitar uma atitude afirmativa em situações que a você sempre parecem problemáticas. Esse eu sou é um resíduo da infância, quando outros tinham um profundo interesse em fazer você acreditar que era incapaz de pensar por si própria. Estes são os eu sou de personalidade. São autodefinições que ajudam você a evitar a façanha difícil de ser diferente daquilo que você sempre foi. Simplesmente você define sua personalidade com um eu sou conveniente e pode agora desculpar todos os tipos de comportamento autoanuladores, declarando-os fora de seu controle. Nega a noção de que pode escolher sua própria personalidade e, em vez disso, se apoia em sua infelicidade genética para explicar todos os demais traços de personalidade que gostaria de negar. Eu sou desajeitado, sem coordenação. Estes eu sou que você aprendeu quando criança o capacitam a evitar o ridículo potencial que poderia ter que enfrentar por não ser fisicamente tão capaz quanto os outros. Sua falta de habilidade, naturalmente, decorre de antecedente histórico de acreditar em tais eu sou. E daí evitar a atividade física em vez de resultado de algum defeito inerente a você. Você melhora naquilo que pratica, não naquilo que evita. Eu sou sem atrativos, sou feio, ossudo, sem graça, alto demais. Estes eu sou fisiológicos são úteis para mantê-lo distante de assumir compromissos com o sexo oposto e para justificar a autoimagem pobre e a falta de amor que escolheu para si próprio. Enquanto você se descrever dessa forma, tem uma desculpa pronta para não se expor numa relação amorosa. E também não precisa ter trabalho de fazer-se atraente a seus próprios olhos. Eu sou desorganizado, meticuloso, desleixado. Estes eu sou de comportamento são convenientes para a manipulação de outras pessoas e para justificar a razão pela qual as coisas devem ser feitas de determinada maneira. Sempre fiz isso assim, como se a tradição fosse uma razão para se fazer qualquer coisa. E sempre farei isso dessa forma. É a mensagem não declarada, pelo fato de repousar na maneira pela qual sempre fez essa coisa. Você jamais terá que considerar a arriscada ideia de fazê-la de forma diferente.
e pode, simultaneamente, assegurar-se de que todo mundo à sua volta vai igualmente fazer isso da forma que você faz. Eu sou esquecido, descuidado e irresponsável. Estes tipos de eu sou são especialmente úteis quando você deseja se justificar por algum comportamento ineficiente. O eu sou o dispensa de jamais se preocupar com suas lembranças ou com seus descuidos, e você simplesmente se desculpa com o seu simples e fácil eu sou. Eu sou assim, é meu jeito. Enquanto você for capaz de arranjar este eu sou, quando se comportar de qualquer das maneiras descritas anteriormente, nunca precisará ter o trabalho de mudar. Continue esquecido e recordando a si próprio que de fato não pode evitar isso, e assim sempre se esquecerá de tudo. Eu sou italiano, alemão, judeu, irlandês, negro, chinês, etc. Estes são os seus eu sou étnicos. E eles funcionam muito bem quando você se vê sem outras razões para explicar alguns de seus comportamentos que não ajudam, mas que são difíceis demais de controlar. Sempre que você se vê comportando-se de forma estereotipada, associada ao seu substrato cultural, você se volta para o seu eu sou étnico como uma justificação. Uma vez eu perguntei a um maître por que ele se excitava tão facilmente e reagia ao menor problema com explosões indignadas, e ele respondeu: "O que você espera de mim? Sou italiano, não posso evitar isso." Esse exemplo é perfeito, né? Eu sou mandão, atrevido e autoritário. Aqui o seu eu sou lhe permitirá continuar com seus atos hostis, em vez de contribuir para que desenvolva sua autodisciplina. Você disfarça o comportamento com não posso evitar. Sempre fui assim. Eu sou velho de meia idade e cansado. Com este eu sou, você pode usar sua idade como uma razão para não participar de atividades que poderiam ser arriscadas ou perigosas. Sempre que você se encontrar diante de uma atividade tal como um acontecimento esportivo, o encontro após um divórcio ou a morte de um cônjuge, uma viagem ou algo assim, pode dizer apenas eu sou velho demais e terá eliminado quaisquer riscos consequentes à tentativa de fazer algo novo, que contribua para o seu desenvolvimento. O círculo do eu sou. As recompensas pelo apego ao passado através da hábil alegação de seus eu sou podem ser concisamente resumidas numa palavra: fuga. Toda vez que você desejar escapar de certo tipo de atividade ou explicar um defeito de personalidade, pode sempre justificar-se com um eu sou. De fato, depois que você usa bastante esses rótulos, começa a acreditar neles você mesmo, e nesse momento se transforma num produto acabado, destinado a permanecer como está pelo resto de seus dias. Os rótulos o capacitam a evitar o trabalho difícil e o risco de tentar mudar. Perpetuam o comportamento que os originou. Assim, se um jovem vai para uma festa com a convicção de que é tímido, irá comportar-se como se fosse tímido, e seu comportamento apoiará mais ainda a imagem que faz de si próprio. É um círculo vicioso. Eu sou tímido, olho o grupo simpático, acho que vou me aproximar deles. Não, não posso. Por que não? Por quê? Porque eu sou tímido. E continua no círculo vicioso. E aí está, em vez de intervir entre os pontos 3 e 4 do círculo, ele simplesmente desculpa seu comportamento com eu sou, e a consequente decisão arriscada que é necessária para escapar da armadilha é habilmente evitada. O círculo vicioso da timidez pode ser aplicado praticamente a todos os eu sou de autodesprezo. Algumas estratégias para libertar-se do passado e eliminar os incômodos eu sou. Deixar o passado para trás envolve assumir riscos. Você se acostumou às suas autodefinições e, em muitos casos, elas funcionam como um sistema de apoio em sua vida diária. Algumas estratégias específicas para a eliminação desses eu sou incluem: eliminar o eu sou sempre que puder. Substituí-lo por frases como até aqui escolhi ser assim ou eu costumava me rotular. Comunicar àqueles que o cercam que você vai procurar eliminar alguns de seus eu sou. Decida quais são
os que deve eliminar, de preferência, e peça a essas pessoas para chamarem sua atenção sempre que você recorrer aos eu sou. Estabelecer metas de comportamento visando agir de maneira diferente da que sempre agiu. Por exemplo, se você se considera tímido, apresente-se a uma pessoa que de outro modo você procuraria evitar. Falar a um confidente em quem acredita e que o ajudará a combater os poderes do passado. Peça-lhe que, silenciosamente, o avise, coçando a própria orelha, cada vez que notar que você está voltando ao uso dos seus eu sou. Mantenha um registro do seu comportamento de eu sou autodestrutivo e anotar suas ações e a maneira pela qual se sentia a seu próprio respeito, quando assim se comportava. Por uma semana, registre num livro de notas a hora exata, a data e a ocasião em que usou qualquer um dos autodestruidores eu sou, e se esforce para reduzir o número de registros. Fique atento às 4 frases neuróticas e sempre que se vir usando-as, corrija-se, em voz alta de preferência. Mude eu sou assim para eu era assim. Não posso evitar isso para posso mudar isso, se eu me esforçar. Sempre foi assim para vou ser diferente. Essa é a minha natureza para essa é que eu pensava que fosse a minha natureza. Tentar esforçar-se cada dia para eliminar um eu sou por dia. Se você usou o eu sou esquecido como uma autodefinição, dedique a segunda-feira a trabalhar especialmente no sentido de ficar atento a essa tendência, vendo se consegue alterar um ou 2 comportamentos de esquecimento. Poder interromper seu próprio círculo de eu sou entre os pontos 3 e 4 e resolver jogar fora essas antigas desculpas para a fuga. Lembrando aqui a vocês, deixa eu voltar aqui esses pontos 3 e 4 para não ficar perdido o áudio. O 3 e o 4 do círculo vicioso é: acho que vou me aproximar deles, e o 4 é não, não posso. Diga sim, você pode. Encontrar alguma coisa que você nunca fez e destinar uma tarde a essa atividade. Todos os seus eu sou são padrões de fuga aprendidos e você pode aprender a ser quase qualquer coisa, se escolher fazer isso. Algumas considerações finais. Não existe isso que se denomina natureza humana. A frase foi elaborada para classificar as pessoas e para criar desculpas. Você é o resultado da soma de suas escolhas e cada eu sou que você preza poderia ser rotulado de novo como eu escolhi ser. Volte às perguntas iniciais deste capítulo. Quem é você? E como você se descreve? Pense em alguns deliciosos novos rótulos que de forma alguma se relacionem com as escolhas que os outros tenham feito para você ou com as que você fez até agora. Esses velhos rótulos aborrecidos podem estar impedindo você de viver sua vida tão plenamente quanto poderia. Lembre-se do que Merlin disse sobre aprender. O melhor a fazer quando se está triste, respondeu Merlin, começando a arquejar, é aprender algo. Essa é a única coisa que não falha nunca. Você pode ficar velho e trêmulo de corpo. Pode ficar acordado de noite, escutando a desordem de suas veias. Pode perder seu único amor. Pode ver o mundo à sua volta devastado por lunáticos perigosos. Ou saber que sua honra está sendo espezinhada nos esgotos das mentes mais abjetas. Só há uma coisa a fazer então: aprender. Aprender porque o mundo se agita e o que o agita. Essa é a única coisa que a mente nunca pode exaurir, alienar, pela qual jamais pode ser torturada, que nunca precisa temer ou recear, que nunca poderá sonhar, ter que lamentar. Aprender é o que você precisa. Observe o quanto há para aprender. Ciência, ciência pura, a única pureza que existe. Você pode aprender astronomia no espaço de uma vida, história natural em 3, literatura em 6. E então, depois que gastou 1 milhão de vidas aprendendo biologia e medicina, e crítica teológica e geografia, e história e economia, ora, você pode começar a fazer uma carroça de madeira apropriada, ou gastar 50 anos aprendendo a começar a aprender, a vencer seu adversário na esgrima. Depois disso, você pode começar de novo em matemática, até que chegue a hora de aprender a arar. Qualquer eu sou que o impede de crescer é um demônio que deve ser exorcizado.
Se você precisa ter um eu sou, experimente este. Eu sou exorcista e gosto disso. Sigamos para o capítulo 5.